Estamos ao vivo, vamos iniciar a nossa live hoje sobre medicina do estilo de vida. Vamos falar um pouco sobre esse assunto que é tão importante e tem ficado cada vez mais em evidência nos tratamentos, né, não só médicos, mas nutricionais, psicológicos, né, tudo que envolve a saúde dos seres humanos, né, nossa saúde aí como pilar. Então, vou começar introduzindo um pouquinho sobre o assunto. Eu fiz algumas anotações aqui para a gente iniciar. Boa noite, André. Opa, caiu aqui. Vamos só um minutinho, deixa eu ajustar aqui de novo, que caiu do tripé aqui o celular. Beleza, vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho sobre a medicina do estilo de vida. Estou com alguns tópicos aqui. Ela é conhecida, né, como medicina do estilo de vida ou lifestyle medicine, né, nos Estados Unidos. É uma, não podemos falar de especialidade porque não tem residência, tudo, mas é uma linha que alguns médicos seguem para iniciar os tratamentos, seja ele de emagrecimento, né, de câncer, tudo que você imaginar aí dá para a gente utilizar a medicina do estilo de vida como base nos tratamentos, tá? Então, deixa eu baixar um pouco aqui. Aí. Então, a gente coloca ali como principal fator de controle da medicina do estilo de vida. Primeiro ponto, a alimentação. Então, uma alimentação mais saudável. Segundo ponto, os exercícios físicos, né? Então, atividade física, evitar o sedentarismo. O relacionamento, então, relacionamento interpessoal, né? Relacionamento familiar, relacionamento amoroso. O sono, como fator principal também. Controle do estresse e controle de tóxicos. Então, esses são os principais fatores da medicina do estilo de vida, né, que a gente aborda ali com uma estratégia, né, de mudança dos hábitos, mudança do estilo de vida, tá? Uma parte interessante a gente começar a falar é a alimentação, né, que eu falo muito por aqui, e a alimentação saudável, ela tem alguns parâmetros para a gente considerar realmente que seja uma alimentação saudável, né? Então, eu anotei aqui, ó, do açúcar, né? Eu até falei essa semana nos stories que o açúcar, o máximo, né, que deveríamos consumir seria 25 gramas por dia. O equivalente quase a um sachêzinho daquele pequeno de açúcar no dia todo. Então, é uma quantidade baixa para o nosso consumo no geral, que tende a ser bem mais alto do que isso, né? Então, tem que tomar cuidado com as quantidades de açúcar, por conta do risco de diabetes, o aumento da resistência à insulina, o aumento do peso, né? Os alimentos com muito açúcar costumam ser bem calóricos, então você vai acabar engordando sem nem perceber com esse excesso de açúcar na alimentação, tá? Pus aqui também do diário de gordura, né? Falamos do açúcar. Boa noite, a Cleide está aí também com a gente. Falamos da gordura, né? O máximo da gordura seria de 5 a 6%. Isso daria aí numa dieta de 1.500 calorias, uns 75 gramas, uma dieta de 2.000 calorias ali, uns 100 gramas, né? De gordura no dia. É bem pouco também, tá? Então tomem cuidado com a quantidade de gordura na dieta. Lembra que eu sempre falo que 1 grama de proteína e 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. 1 grama de gordura tem 9 calorias. É mais que o dobro do carboidrato e da proteína. Então tomem cuidado com gordura, principalmente alimentos fit. Né? Os alimentos fit costumam trocar o açúcar pela gordura para deixar o sabor, porém bem escrito que não tem açúcar. Mas não ter açúcar não quer dizer que tem menos calorias, pelo contrário. Geralmente, se não tem açúcar, provavelmente ele é até mais calórico, tá? Então, os alimentos fit aí acabam enganando bastante. Tomem cuidado. Um outro ponto é o sódio, né? O sal. Eu pus também essa semana nos stores que o máximo seria ali 1,6 gramas, né? Seria 2 saquinhos daquele pequenininho, aquele sachêzinho de sal, né? Que vem 0,8 gramas, 1 grama ali. Seria no máximo 2 daquele no dia todo. Tá? Então tomem cuidado aí que você vai temperar a carne lá, temperar o seu arroz, às vezes você já coloca muito mais do que isso para você consumir apenas em uma refeição. Então vai passar na quantidade de sal, vai se expor maior a um risco ali de pressão alta, né? Você tem distúrbios ali hidroeletrolíticos que a gente chama, fica mais inchado, né? Se percebe o corpo mais inchado pela manhã ou até o fim da noite o tornozelo já fica mais marcado a meia ali, então pode ser sim um sinal de excesso de sódio. Então tem um controle nas quantidades. Um outro ponto são
frutas e verduras, né? A gente é bem ruim para comer fruta e verdura aqui no Brasil, geralmente, né? A grande maioria dos pacientes comem muito pouco. O ideal, ele fala que seria 400 gramas por dia de consumo entre frutas, verduras e legumes, tá? 400 gramas é bastante coisa, né? Quase meio quilo aí que a gente tem que comer de fruta, verduras e legumes no nosso dia. Então, eu acredito que a grande maioria aqui não coma tudo isso, tá? Porque realmente é bem difícil. E, né, na minha prática, eu vejo que os pacientes também não comem tudo isso. Então, tenta adequar mais, comer mais frutas, mais verduras, mais legumes, né, mais vegetais ali, que isso vai ajudar bastante. É onde tem as fibras, as vitaminas, os minerais. Então, faz sentido comer tudo isso, tá? Ele fala que é pelo menos 5 vezes na semana essas 400 gramas, tá? Então é bastante coisa. Seria quase 2,5 kg aí, só de frutas, vegetais e legumes na semana. E a fibra, né, por fim, ele tem uma indicação alta de fibra, né, coloca para mulheres até 20, no máximo, no mínimo 25 gramas, e para o homem, no mínimo 38 gramas, o que é muita coisa, tá? 25, 30 gramas de fibra, se você fosse bater isso só com folhas, né, alface, rúcula, couve, agrião, seria uma pratada bem grande de salada para conseguir bater isso. Então, usem e abusem das fibras, que ajuda demais, tá? A prevenção de câncer intestinal, ajuda, né, no intestino. Eu costumo falar que intestino é cano de passagem, não é reservatório. Então, se você vai no banheiro a cada 2, 3 dias, imagina resto de comida parado dentro de você 3 dias. Isso vai fazer mal, isso vai inflamar, né? Isso vai te atrapalhar também na sua saúde. Então, tem que ter um intestino regular, indo todo dia ali, uma frequência boa, né? Uma consistência boa, não pode ficar te machucando toda vez na hora de sair de tão duro e também não pode sair mole toda vez. Tem que ter uma consistência ali média, né? Mais não pastosa, mas também não tão dura. Então, isso vem muito da fibra, tá? Tem um consumo adequado de fibras para auxiliar no intestino, ok? Então, da alimentação, né, seria esses principais fatores que eu trouxe. Controle do sal, controle do açúcar, controle, né, do consumo ali de gorduras, equilibrar proteínas e carboidratos também, tá? As fibras, tem que consumir bastante, frutas, verduras e legumes, também usem e abusem delas, que vai ajudar bastante, tá? Então isso a gente está falando em relação a uma alimentação saudável, mas que se você praticar, com certeza também vai te ajudar a emagrecer, né? Mas o emagrecimento é um pilar aqui importante também. Passando aí, a gente vai para os exercícios físicos, né? O que eu gosto sempre de falar é que nós não fomos feitos para ficar sentado na frente de uma tela o dia todo. Tá? O nosso DNA ainda é o mesmo lá da época das cavernas, que é aquele DNA que sai caçar, sai correr atrás de bicho, tal, para ver se consegue comer. Então a quantidade de comida é baixa e a quantidade de atividade é alta. Hoje em dia a gente inverteu isso. A quantidade de comida é alta e a quantidade de exercício é baixa. Então a gente tem que compensar. Se você ficou o dia inteiro sentado, você obrigatoriamente tem que fazer musculação para controlar ali sua coluna tal, e o aeróbico para gastar mais energia e compensar todo esse tempo que você passou sentado, tá? Então é muito importante o exercício físico. O que a gente coloca ali de média, né? Você pode fazer 75 minutos em alta intensidade, isso na semana, tá? Então 75 dividido 3 vezes na semana seria 25 minutos ali, 3 vezes na semana. Bem pouco, né? E de alta intensidade, tem que ser a frequência cardíaca lá bem alta, 150 para cima, tá? Você pode também, não gosto de treinar em alta intensidade, prefiro um exercício mais leve, né? Ou estou começando agora. Comece num exercício mais leve, aí seriam 300 minutos por semana. A gente dividir ali em 3 dias seria 1h30, se você fizer 5 dias já cai ali, né, para 30, 40 minutos no dia, já fica mais fácil também. Então, 300 minutos se for de leve intensidade. E se você quiser fazer o de moderada ali no meio do caminho, né, frequência cardíaca 130, 150 ali, você já consegue fazer 150 minutos na semana, seria 3 vezes na semana de 50 minutos esse treino, que é o mais comum, né, do pessoal fazer, treinar ali 50 minutos, 1 hora, 3 vezes na semana. Então acho que esse seria o mais indicado. Então atividade moderada, 150 minutos por semana. Essa é a quantidade, né, que você precisa para gerar algum benefício ali para a sua saúde, ter uma proteção do seu risco cardíaco, né, e estar melhor aí com a saúde, tá?
Então, ou 300 minutos bem devagar, ou 150 minutos moderado, ou 75 minutos vigorosos, tá? Então aí você escolhe, eu oriento você até intercalar. Faz um dia mais leve, outro dia faz moderado, tá com menos tempo, faz mais vigoroso, porque daí você consegue compensar o pouco tempo com uma atividade mais intensa. Você vai gastar mais energia ali, então é uma forma interessante de fazer essa mudança, tá? E não sejam sedentários, né? A gente tem visto que um grande problema de saúde pública no mundo todo, né, com esse exagero aí de pessoas com obesidade, mais de 30% da população aí, é considerado, né, o principal fator o sedentarismo, falta, né, de exercícios físicos. Então, tem que fazer exercício, tá? Depois, um outro ponto aqui são os relacionamentos, tá? Então a gente falou da alimentação, falou do exercício, agora relacionamentos. Isso também é muito importante, tá? E nada mais do que a pandemia aí para testar e confirmar isso, né? A pandemia, todo mundo lá dentro de casa, né? Sem poder se comunicar com as outras pessoas de forma presencial, lógico. O que aconteceu, né? O isolamento, a solidão ali, o aumento, né, do estresse, o aumento de depressão, o aumento de ansiedade, você começa a ter ali distúrbios psicológicos mesmo por esse isolamento, tá? Então a gente é feito para se comunicar, é feito para ter relacionamento com outras pessoas, tá? Geralmente quem se isola costuma ter problemas com isso, né? Então eu anotei algumas questões aqui, até relacionado à família. Aqui isso eu tive uma percepção tem pouco tempo em relação a uma paciente, né? Uma paciente que não constituiu família, né? Ela ficou solteira, não casou, não teve filhos e já estava mais velha, cuidava, né? Passou a vida cuidando da mãe, que era doente. Porém, agora a mãe morreu, né? E ela não tem amigos, não tem família, não tem tios, todo mundo já morreu, né? Ela era mais velha, a mãe também faleceu. Agora ela está sozinha, não tem nenhuma rede de apoio. E por ela ter ficado cuidando ali da mãe dela nesse período, ela não se cuidou. E agora ela é uma pessoa sozinha, que não se cuidou, então não tem ninguém para ajudar ela, e está sendo bem difícil o tratamento, né? Porque é uma pessoa com múltiplas comorbidades, toma um monte de remédio e não consegue se tratar, porque falta uma rede de apoio, né? Então a rede de apoio vem muito da família, sim. Tá? Então constituir família é muito importante, né? Ter esposa, ter filhos, isso é muito bom para nossa saúde, tá? Isso estou te comprovando agora, dando esse exemplo, né? Se você é uma pessoa mais sozinha, não tem muitos relacionamentos, quando você precisar de ajuda, e todo mundo vai precisar, tá? Dificilmente você vai conseguir viver aí, fazer tudo que tem que fazer e morrer sem a ajuda de ninguém, né? Então você vai precisar de alguém ao seu lado. Então ter uma rede de apoio, né, seja amorosa, seja familiar ali, seja de amigos mesmo, é muito importante, tá? Então essa parte de relacionamentos é um ponto que a gente não costuma conversar muito em consulta, mas é muito legal e muito importante, tá? E vou até extrapolar um pouquinho também, falando de relacionamento, é falar do ambiente. Então, qual que é o ambiente, né, que a gente está inserido hoje? Sabe aquela história que a gente é a média, né, das 5 pessoas que vivem com a gente ali? Isso pode ser um problema, né? Pensando em emagrecimento, por exemplo, se você só tem amigo que chama para beber, né, para comer, nenhum amigo que cuida da saúde, que vai na academia, a tendência é que você siga eles, né? Que você também não se preocupe com isso. Porque imagina, você é uma pessoa que não treina, não cuida da comida, nada. Você está num grupo de amigos que todo mundo faz academia, só fica conversando de suplemento, né? Fica combinando de fazer corrida. Você vai se sentir um estranho ali. Você vai falar, ó, esse aqui não é o meu grupo, né? Você vai buscar outras pessoas, ou você vai tentar se adequar àquele grupo. Então, é importantíssimo o ambiente em que você está, as pessoas com quem você convive, que elas façam parte, né, do que você busca para a sua saúde também. Tá? As pessoas à sua volta também têm que se preocupar. E você que pode ser a pessoa que traga isso para eles, não tem nenhum problema, né? Mas isso é muito importante, tá bom? Então, relacionamento, muito bom, muito importante. Um outro ponto aqui que é legal, que eu sempre falo também, é em relação ao sono, né? Ó, a Nayara está aí com a gente, boa noite. O sono, ele reduz, né, a expectativa de vida se você não dorme muito bem. Então a gente já tem comprovado que dormir pouco, né, em relação a horas mesmo, reduz a sua expectativa de vida. Você vai viver menos se você dormir menos.
Então, dei um foco importante aí no sono, tá? Eu anotei alguns pontos aqui, ó, que é importante para a higiene do sono. Então, quem tem dificuldade em dormir, anota aí que vai ajudar bastante, ó. Primeiro ponto aqui de higiene do sono, pelo menos 7 horas de sono por noite. Tá? Quando a gente faz aquele cálculo, né, se eu dormir de 7 a 8 horas por noite, meu dia tem 24 horas, eu divido por 3, então seria 1/3 da vida dormindo. Então olha a importância do sono. Né? Então vamos lá, higiene do sono. Primeiro, após escurecer, aparelhos com tela, deixar na luz amarela. Tá? Todos eles têm aquele filtro de luz azul. Coloca o filtro, deixa a luz mais amarelada, diminui a intensidade da luz. Isso vai ajudar bastante, tá? Porque vai atrapalhar a sua produção de melatonina. O seu corpo não vai conseguir identificar, né, que ele está num ambiente que já escureceu, que tem que aumentar a produção de melatonina, e você não vai conseguir aumentar essa produção porque tem uma tela ali na sua cara emitindo luz, tá? Ó, o Caetano tá aí também, boa noite. Então, escureceu, tela mais amarelada, filtro de luz azul em todos os aparelhos que emitem luz ali, que tem tela, tá bom? Isso ajuda bastante. Reduzir a ingestão de alimentos, né, pelo menos 3 horinhas ali, bebida também, tá? Não adianta ficar querendo tomar muita água no período noturno que você vai ficar acordando para ir no banheiro, tá? Então, 3 horinhas antes de deitar, evitar comer, né, principalmente alimentos mais pesados, porque se você come e já deita, o seu corpo vai ficar preocupado em digestão e não com sono. Então, não dá certo, atrapalha assim o sono fica mais superficial quando você come e já vai deitar, tá? Então, reduzir a ingesta de alimentos e bebidas, pelo menos 3 horinhas antes, tirar a luz azul ali, deixar o filtro de luz azul, e 1 horinha antes de deitar, ali já mais próximo, tirar total as telas, tá? Seja ela celular, né, o computador, TV a gente sabe que influencia menos, mas é importante tirar também, porque geralmente o que você está vendo na TV vai influenciar, tá? Imagina você querendo dormir e assistindo um filme de guerra lá, os caras um atirando no outro, dando facada, explosão, saindo correndo, gritando. Você acha que isso não estimula? Né? O seu subconsciente ele está monitorando aquilo e ele está perguntando para o consciente, fala, e aí, é para correr, é para dar tiro também? O que é para fazer? Aí o consciente fala, não, isso aí é filme. Então o seu subconsciente ele monitora e pode estimular sim, não é à toa que você fica com taquicardia. Está no momento de euforia do filme ali, você fica taquicárdico, né? Então está sim te estimulando. Então a hora de dormir não é hora de assistir filme de guerra, né? Você está assistindo aquela série que você ama, tal. O que acontece? A série termina no momento exato que aconteceu alguma coisa. Aí você já fica naquela euforia de querer saber o que vai acontecer nos próximos episódios. Vai dar errado, tá? A Giovana mandou, eu grávida, toda hora acordo para ir no banheiro, triste. Pois é, então na gestação, né, você tem um aumento do tamanho do útero ali, ele pressiona a bexiga, então o volume da bexiga fica muito menor. Então a vontade de ir no banheiro vai ser sempre muito mais frequente na gestação, tá? Mas é um período passageiro, tá? Vai passar. Bom, então falamos aí também tirar telas, tá? Por causa de filme, de série, né? Não vai ficar assistindo coisa que te estimula. Então tira a tela, 30 minutinhos ali, 40 minutinhos antes de deitar, desliga o celular, desliga a TV, né? Desliga o notebook, defina horário para isso, tá? Às vezes se trabalha home office não tem limite, né? Meia-noite é home office, ainda está trabalhando, resolvendo coisa para tentar agilizar para outro dia. Não faça isso, tá? Defina o horário, ó, 11 horas é a hora de eu desligar tudo. E cria um ritmo seu ali, tá? De sono, né? Outra coisa que eu coloquei, reduzir as luzes, né? Então, o abajur, por exemplo, o abajur amarelinho, luz mais baixinha, em vez de ficar aquela luz branca, assim, do quarto, né? Evita, deixa a luz mais baixa, tá bom? Caetano está indo demais, é normal, doutor? Bom, depois a gente pode olhar, não estou lembrando do caso dele aqui, mas a gente pode discutir, sim. Depois você me manda uma mensagem lá que eu te ajudo, tá? Então, reduzir as luzes é muito importante. Deixa só um abajur mais calminho ali até o horário de dormir, sem estímulo de luz, né, em cima de você, tá? Lembra que eu falei que o nosso DNA é o mesmo lá da época das cavernas, né? Então, abaixou o sol, acabou a luz, né? Se tivesse luz, era do fogo, e o fogo é aquela luz amarelinha. Então, tenta fazer isso também, tá? Pus outro ponto aqui, deixar a temperatura, né, o ambiente agradável. Então, vai torar o ar lá no 18 e dormir coberto até a orelha, né, porque está muito frio o quarto. Também não vai deixar 30 graus dentro do quarto. Às vezes bate o sol na parede, ali o quarto fica muito quente.
coloca um ar, que isso vai ajudar bastante no sono também, tá? Deixar a temperatura do quarto boa. Colchão, é importante avaliar também. Colchão velho, já tá aquele buraco no meio lá, troca, gente. Isso é muito importante, tá? Você dorme todo dia, arruma um negócio, né? Travesseiro, mesma coisa, já tá com aquele travesseiro que tá parecendo uma folha, né? Já acorda com dor no pescoço, de tão ruim que tá o travesseiro. Troca, coloca um travesseiro bom também. Isso é importante para uma noite de sono boa, tá? O colchão, o travesseiro, cobertor, tem que estar tudo alinhadinho, tá? O outro que eu pus aqui, né, por fim, é a higiene, né, do sono. Principalmente a gente sempre lembra de fazer atividades relaxantes. Então, eu sempre indico mindfulness, né, coloca no YouTube, tem de graça, mindfulness. Escreve guiado na frente, que o cara vai guiando ali. É uma atividade relaxante. Ela vai induzir o seu corpo, que é um momento de descanso, né? Pode ser meditação, quem gosta de meditação. Pode ser ouvir uma música relaxante, né? Para quem gosta, música clássica, tal, é legal. Pode ser uma leitura, para quem gosta de ler, um ótimo momento para ler um livro, né? Ler livro é uma atividade que te relaxa, que vai te tirar, né, do estresse ali do dia a dia, vai te tirar dos extremos, de ficar lembrando do que aconteceu e também de ficar tentando adivinhar, né, o amanhã, o que vai acontecer, se deixar estressado ali e ansioso, tá? Então é muito importante também na higiene do sono fazer atividades relaxantes, principalmente naquela 1 horinha, 40 minutos que eu falei, que já é para tirar todos os estímulos, tá? Então, isso é muito interessante. E passando aqui, então, higiene do sono, todo mundo anotou aí? Vou passar para vocês, ó, rapidinho de novo, ó. Tirar a luz azul dos aparelhos, diminuir a ingesta de alimentos e bebidas, tirar a tela pelo menos 30 minutinhos antes, definir horário para dormir, reduzir as luzes ali do quarto, deixar um abajur, ajustar a temperatura, ajustar colchão, travesseiro, fazer atividade relaxante. Tá bom? Esses foram todos os pontos aí que a gente abordou na higiene do sono. Agora, controle do estresse, né? Esse aqui acho que é o maior desafio para todo mundo, né? Eu fiz até uma enquete nos stories em relação a isso. Controle do estresse, né? Como é que a gente controla o nosso estresse? Isso é uma questão importante, tá, gente? O estresse, né? O hormônio do estresse, todo mundo conhece lá, que é o cortisol, né? E o cortisol, ele gera algumas alterações no nosso corpo. Imagina que quando você estimula a produção de cortisol, você está dando sinal para o seu corpo de luta ou fuga, né? Imagina, tem um bicho correndo atrás de você, dá um pico ali de estresse, de cortisol, isso vai estimular ali você para uma luta ou para sair correndo. Então você imagina, você sentado na cadeira de casa, no sofá lá assistindo TV, estressado. Então o seu corpo, mas é luta ou fuga, estou liberando um monte de energia aqui para ele e tal, e ele está sentado, não está se movimentando, o que está acontecendo? Não é fisiológico, né? Não é normal essa reação. Então isso vai te trazer complicações para a saúde, tá? Então, ó, um ponto que eu anotei aqui é que ele atrapalha muito a fome, né? Pega aquele dia que você não dormiu direito, principalmente. Não dormiu direito, começa, já acorda estressado ali, já se arrastando, aí começa a trabalhar, dá uma coisa errada ali, tem alguma coisa aqui para resolver, começa a ficar estressado. Chega 4 horas da tarde, o que seu corpo está precisando? De energia, porque ele não tem mais energia, não dormiu direito, ficou estressado ali, e está precisando de bem-estar, porque você passou o dia inteiro no mal-estar ali, no mau humor mesmo. Então, ele começa a pensar na sua memória, fala, deixa eu lembrar lá o que ela come que me dá energia, e o que ela come e o que ela faz ali que me dá bem-estar, né? Então, ele vai pensar ali, deixa eu pensar, ó, quando ela comeu um chocolatinho, me deu bastante energia e me deu bem-estar. Ó, quando ela comeu um bolinho ali, um pão com alguma coisa, me deu uma energia rápida, né? E era saboroso, me deu bem-estar. Vai ser aquele dia que você vai ficar na fissura de comer porcaria. Você não tem vontade de comer comida, você tem vontade de beliscar, você tem vontade de ficar comendo porcaria o dia inteiro. É o seu estresse que está elevado, é o seu sono que está ruim, né? Às vezes eu trato no consultório compulsão alimentar só melhorando o sono e o estresse, gente. Sem remédio nenhum. Porque a gente precisa ajustar o que está causando o problema. Né? Se o problema está sendo o estresse e o sono, vamos arrumar isso aqui. Não vai pôr remédio para ansiolítico ali, tomar antidepressivo para controlar estresse. Não faz sentido. A gente tem que resolver a causa do problema. Né? Então isso é muito comum, tá? Pus aqui também do sono, né? Quando você acorda no meio da noite, às vezes até um pouco assustado e não consegue voltar a dormir,
provavelmente você está tendo um pico de cortisol no meio da noite, um pico de estresse. E o que acontece? Esse pico de estresse, lembra que eu falei que é luta ou fuga? Então imagina, você acorda com um batedeiro assustado ali no meio da noite. O que acontece? Você não vai conseguir voltar a dormir depois, você foi estimulada, né? O seu sono ficou superficial, superficializou, você acordou, despertou e não vai conseguir mais dormir por causa desse pico de estresse. Que hora que tem que acontecer o pico de estresse? De manhã, a hora que você acorda. A hora que você acabou de acordar, tem que ter um pico de cortisol, que é justamente o que vai te dar força para levantar ali e ter energia para o seu dia. Então, como é que funciona o cortisol? Ele vai dar um pico de manhã cedo e vai começar a cair ao longo do dia. No fim do dia já vai estar quase bem baixinho, quase nada, para justamente você conseguir dormir sem nenhum estímulo. Agora imagina um cortisol que dá um pico de manhã, aí no meio da manhã dá outro pico, aí depois do almoço dá outro pico, à tarde, à noite fica dando pico. Chega de noite, continua, está tudo desregulado. Né? O seu ciclo, né, de produção do cortisol está todo irregular. Né? Aí a gente tem que fazer uma modulação do cortisol para você conseguir ter um sono legal, não ficar despertando ao longo da noite, né, para deixar um sono mais profundo. Então, o cortisol atrapalha muito também o sono, né, o estresse atrapalha muito o sono. Lembra lá na higiene do sono que a gente acabou de falar, que era fazer atividade relaxante? Por que será? Justamente para reduzir o estresse, né? Quem é muito estressado geralmente é a pessoa que tem excesso de presente, né? O depressivo é quem fica pensando no passado, o que aconteceu comigo, tal. O ansioso é quem fica pensando no futuro, nossa, amanhã o que vai acontecer, não vai dar certo, tal. E o estressado é o excesso de presente, ele vai remoendo tudo que vai acontecendo ao longo do dia ali, esses picos, né, de nervosismo ali do dia, ele vai somando tudo isso e acaba ficando estressado. Então, por isso que tem atividade relaxante antes de dormir, justamente para você descer esses níveis de cortisol, né? Meditação, mindfulness, isso é muito importante, tá? Por conta do estresse. Outra coisa, né? Queda de cabelo. Quem já ficou estressado aí caiu o cabelo? É muito comum, né? Ansiedade, depressão acaba piorando bastante. A inflamação do corpo, né? Aquele estresse crônico inflama, né? Você quer ver uma coisa que atrapalha muito a inflamação, né? Esse excesso de cortisol, o controle do açúcar do sangue. Né? Você já viu aquela pessoa que fala que tem diabetes emocional? Que a diabetes só sobe quando está nervosa? É o cortisol, gente. O cortisol, a gente não falou que é luta ou fuga? Para eu fazer uma luta ou sair correndo, eu preciso de energia. Então o que ele faz? Ele vai lá no seu fígado e fala, joga a glicose aí no sangue que eu vou precisar de energia rápida. Vai lá na sua gordura, tira um pouco dela também, joga energia aí para o sangue. Só que aí você está sentado no sofá sem fazer nada, vai subir seu açúcar do sangue, você estando em repouso, vai acumular tudo em gordura também, ou seja, piora para emagrecer, você vai dificultar o emagrecimento, você pode até engordar mais por causa desse excesso de cortisol, né? Vai te atrapalhar ali no seu metabolismo. Ele incha também, porque se ele joga açúcar, também sobe insulina, onde tem insulina tem água, você vai ficar com o corpo mais inchado. Você já viu a pessoa que toma corticoide, que fica inchado quando toma corticoide, né? Existe até um nome, né? Chama faces de Cushingoide, né? Com aquele rosto, aquela bochecha bem rosada, bem grande ali, de fazer o uso crônico de corticoide. Corticoide, que a gente toma lá o remedinho, é o cortisol, é a mesma molécula química ali praticamente, né? Então, tem que tomar cuidado com o estresse, porque atrapalha demais, tá, gente? E hoje em dia, né, como eu sempre falo, não tem como você evitar os fatores que vão te deixar estressado. Provavelmente eles vão acontecer, seja uma fechada no trânsito, seja no trabalho, onde for. Se eu não posso evitar que ele aconteça, o que eu tenho que fazer? Eu preciso trabalhar, então, como eu lido com esses fatores. Se eu não aprender a lidar com esses fatores, eu vou começar a me prejudicar, porque a minha reação sempre vai ser a pior possível ali para o meu corpo mesmo, né? E não só o que você fala também vai ser bem ruim, né? Às vezes estressado ali, solta umas pérolas, às vezes fala com o funcionário, às vezes com o chefe ali, né? Acaba brigando. Então tem que tomar cuidado, tá? Aprenda a lidar com os fatores estressantes. E como é que eu faço isso? Primeira coisa, se faça perguntas, tá? Nunca responda de imediato. Aconteceu alguma coisa? Se faça perguntas. Fala, peraí, né? O que é isso aqui que está acontecendo? Já aconteceu antes, né? Eu sei resolver isso, dá para resolver, algo que nunca aconteceu. Se dá para resolver, o que eu posso fazer então para resolver? Qual é a forma mais rápida aqui para eu me livrar disso aqui?
você começa a trazer para a consciência. E a consciência vai te dando respostas. Porque se você deixa no inconsciente, você responde de bate-pronto ali, só vai piorar, vai te deixar mais estressado, provavelmente não vai resolver. Né? Eu sempre dou o exemplo da pessoa que trabalha lá há 10 anos no mesmo trabalho. E todo dia tem o mesmo fator estressante do mesmo problema que ela sabe que resolve e você sabe o que acontece depois. Não faz o menor sentido, gente. Se ela está 10 anos naquele lugar, são sempre os mesmos problemas. Ela sabe resolver aqueles problemas. E sabe que depois que resolve fica tudo bem, toda vez você vai ficar estressado e nervoso com um negócio que já é esperado. Não faz sentido, né? Imagina você meia-noite no escuro, no quarto, olhando para o teto, pensando num monte de problema. Traz para consciência. Fala, peraí, o que eu estou pensando aqui? Meia-noite deitado no quarto no escuro, eu vou conseguir resolver? Ah, mas às vezes eu tenho ideia de noite. Levanta e vai anotar a ideia então, porque daí você tira ela da sua cabeça e encerrou o assunto. Mas se não tá vindo ideia, peraí, faz sentido, né? Eu consigo resolver alguma coisa aqui deitado no meu quarto meia-noite? Não vou conseguir resolver nada daqui. Tá? Peraí, ficar pensando nisso tá me ajudando ou tá me atrapalhando? Não, tá atrapalhando meu sono. Tá, então o que eu posso fazer para resolver isso? Não, talvez se eu dormir e descansar aqui, consiga acordar mais disposto e ir lá e resolver o problema. Então faça isso. Você acabou de dar uma ordem para o seu subconsciente, mas porque você estava pensando racionalmente e não emocionalmente. Então se faça perguntas, tá? Sempre traga para o racional qualquer sentimento que você tenha. Ah, eu estou meio ansioso. Para, respira, fala, peraí, por que eu estou ansioso? O que está acontecendo comigo aqui agora? Ah, não, eu estou aqui no escritório, não está acontecendo nada, mas estou com um taquicardia aqui. Não, alguma coisa está acontecendo. O que você está pensando que te deixou assim? Começa a se fazer perguntas. Você vai descobrindo as coisas e você vai resolvendo isso na sua cabeça. Se você deixar no subconsciente, ele viaja na maionese. Tá? Vai imaginar 1 milhão de coisas, na hora que você vê, você já se perdeu. Aí que vem as síndromes do pânico, começa a vir aqueles sintomas, parece que vai morrer, taquicardia, sentado no sofá. Porque você deixou o subconsciente tomar conta. Você não teve controle, né, daquela situação. Então, sempre traga para o consciente se fazendo perguntas, tá? Isso você não vai conseguir fazer de primeira, né? Isso é treino, né? Você tem que treinar para conseguir fazer isso. Então, aconteceu, você faça perguntas. Aconteceu de novo, se faça perguntas de novo. É igual exercício físico. Se você fizer uma vez, não vai mudar nada na sua vida. Agora, se começa a fazer com frequência, você consegue ter um controle muito melhor da situação, tá bom? Então acho que tá bom já de estresse, falando bastante, né? E por último, né, último e não menos importante, pelo contrário, acredito que seja uma das mais importantes aqui, controle de substâncias tóxicas. Esse é muito importante, gente. Na medicina do estilo de vida, um fator importante lá é controlar, né, o uso e abuso de tóxicos. E o que são tóxicos, né? A gente pode falar dos principais, a bebida, acredito que seja o da maior parte, né, que a pessoa consome ali. A bebida alcoólica, a gente tem alguns limites de consumo, tá? Eu acho que qualquer consumo que tiver já pode sim ser prejudicial, mas a Organização Mundial de Saúde ela coloca, ó, não exceder 2 doses no dia. 2 doses seriam 2 taças de vinho, 2 latinhas de cerveja ou 2 doses de destilado. Então você poderia, né, tomar ali até 2 doses no dia, porém tem que ficar 2 dias em abstenção. Então, dos 7 dias da semana ali, você poderia beber 5 e 2 dias ficar sem o consumo. Se você consome só no sábado e domingo, mas consome 10 latinhas, não adianta nada também. Ele falou que o máximo do dia são 2, tá? Então tomem cuidado com bebida alcoólica, porque os limites para não ter problema são baixos, tá? São 2 tacinhas de vinho, 2 latinhas de cerveja. Então dá para você usufruir ali, fazer, né, o social, sem abusar e sem prejudicar a sua saúde. Tá? 2 taças de vinho, toma uma com calma, devagar, intercala com uma água, tal, depois vai para a próxima taça. Latinha de cerveja, a mesma coisa. Abre, toma com calma, devagar, aprecia. Compra um copo do Stanley lá para não esquentar a cerveja, né? Toma uma água intercalada, depois volta, toma cerveja de novo, tá? Então, de leve, tá? E destilado é mais difícil porque a porcentagem de álcool é muito alta, né? Então seria 2 doses ali, faça um drink, né? O gin tônica lá que ficou famoso, né? Toma lá devagar, com calma, vai bicando, põe bastante gelo, vai intercalando com água também, tá? Dá para você ali fazer um social e aproveitar sem prejudicar a sua saúde.
Cigarro, nem precisa falar, né? Cigarro é zero benefícios, tá? São fatores de risco aí para mais de 300 doenças, 200 já catalogadas. Então é muita coisa, tá? É um risco muito alto, não faz o menor sentido você se expor a um negócio que te deixa com bafo, te deixa cheirando fumaça, né? Todo mundo sabe que você fumou, te aumenta o risco, né, de todos os cânceres que a gente conhece, principalmente do pulmão, que é um dos que mais mata quando tem. Então, assim, não faz sentido fumar. Ah, mas e o vape? Também, gente, tem nicotina, tem tudo ali, a quantidade de fumaça, às vezes o volume é muito maior, né? Ah, e o paeiro? É ruim também, gente, não tem filtro ali, você acaba puxando mais fumaça ainda do que o cigarro. Se você for ver, né, uma fumaça sem filtro nenhum. O cigarro, pelo menos, tem aquele filtrinho na ponta, né? Ah, então não tem jeito, tá? Não tem desculpa, não faz sentido você puxar, né, uma fumaça para dentro do seu pulmão e achar que aquilo vai te fazer bem, tá? Eu vou dar uma dica aqui, vai? Estamos falando dos cigarros, você conhece alguém que fuma, orienta ela desse jeito que ela vai conseguir parar de fumar, ó. Vamos supor que a pessoa fume um maço por dia, um maço tem 20 cigarros. Então, comprei o maço, eu vou fumar 19. Vou tirar um do maço e vou fumar só os 19 que sobraram. Por uma semana, 19 todo dia. Mudou a semana, eu vou começar a tirar 2 cigarros do maço. Então, mudou a semana, eu tiro 2 e fumo 18. 18, 18, 18, todos os dias. Virou a semana, já estamos na terceira semana, tiro 3 cigarros. Então vai sobrar só 17. E assim vai. Tá devagarzinho, tirando um por semana. Você vai ver que você consegue se expondo, né, cada vez menos a nicotina de forma gradual. Isso vai ajudar ali com a abstinência, né? Você não vai sentir tanta falta do cigarro e a hora que vê, tá fumando 1, 2 por dia. Aí para tirar já é bem mais fácil, tá? Então essa técnica funciona, tá? Tô te falando porque eu aplico isso com os pacientes e eu sei que dá certo, tá bom? Então cigarro zero. E eu quero trazer para vocês aqui, né? Drogas em geral nem vou falar, tá? Cocaína, bala, êxtase, doce, gente, isso aí, né? É, torra neurônio, não tem jeito, né? Não tem como se expor com segurança a, né, dose baixa que seja, tá? Não faz sentido ficar se expondo a tóxicos que vão acabar ali com a sua memória, que vão acabar com seus neurônios, que vão acabar com o seu fígado, tá? Então, não usem drogas. Eu quero falar aqui de medicamentos tóxicos para o fígado, que são hepatotóxicos. E vocês vão assustar aqui, hein? Ó, presta atenção. Os principais causadores de hepatite. Isso foi um estudo agora de 2024, na América Latina. Então a gente está falando da nossa área aqui, os principais causadores de hepatite. Em primeiro, amoxicilina com clavulanato. Exatamente, o clavolin lá que você toma para a garganta, né? Foi o principal causador de hepatite aqui na América Latina. Então, amoxicilina com clavulanato. Em segundo, chás e ervas, né? Então tem gente aí que gosta de ficar tomando muito chá, 3 litros de chá verde no dia aí, também é hepatotóxico, tá? Dependendo da planta ali, pode te prejudicar. Então tomem cuidado com o abuso na quantidade de chás, de ervas aí, aquelas mistureiras, né? Toma cuidado. Em terceiro, o AS. O AS, aquele que a gente põe debaixo da língua, né? O ácido acetil salicílico, que a gente usa para afinar o sangue, né, em dose baixa, às vezes como anti-inflamatório ali, aquele docinho, né, que fala que é o AS infantil. Tomem cuidado, é o terceiro que mais causou hepatite. Em quarto, diclofenaco, né, quem toma aí para dor de cabeça, para alguma dor, fica tomando diclofenaco, também está em quarto aí entre os maiores causadores de hepatite. Em quinto, ibuprofeno, né, quem que toma aí ibuprofeno quando está com alguma inflamação, né, um anti-inflamatório muito conhecido, Advil, né, tem um monte de nome, ibuprofeno também está entre a lista dos causadores de hepatite. Depois, nimesulida, esse famoso também. Quem faz aí procedimento no dente, tá, eles costumam passar nimesulida, né, que é um anti-inflamatório. E o nono aqui, atorvastatina, né, remédio estatina aí, aquele remédio de colesterol que todo cardiologista passa para todo mundo, né. Tomem cuidado, tá, também é causador, né, de hepatite. Então, tomem cuidado. A Vera pôs, a Daiane pôs, nossa, realmente assusta, né? A Vera depois deixa a lista pra gente. Depois eu vou fazer um post lá
com todas as substâncias que são as mais tóxicas, tá? Vocês acharam que ia escrever as drogas aqui, né? Mas não tem nenhuma droga, tá? São todos medicamentos aqui nessa lista. Só o segundo lá, que é chá e erva, que é pior ainda. Então, tomem cuidado com o remédio, tá? Tóxico também é remédio. O que muda ali é a dose só. Você tomar ali uma nimesulida para desinflamar um quadro agudo ali é uma coisa. Agora você ficar tomando nimesulida de 4 em 4 horas, de 6 em 6 horas, por uma semana, porque está doendo alguma coisa, não faz sentido, tá? Você tem que resolver a causa do negócio. O remédio de dor não resolve o problema. Então tomem cuidado com o uso e abuso de medicamentos, tá? Na minha convicção, todos os remédios deveriam ser prescritos por médicos, não poderia comprar na farmácia sem receita. Porque você vai lá na farmácia, tem lá o Cimegrip, é paracetamol. Paracetamol é proibido nos Estados Unidos porque foi a maior causa de hepatite lá. Então, aqui a gente toma, né, 700 miligramas, 1 grama de paracetamol de 6 em 6 horas quando está com dor, né? Então, tomem cuidado, tá? Medicamento também é tóxico para o corpo e vai te prejudicar. Então, acho que é um pouquinho disso que eu queria trazer para vocês, tá, gente? A gente falou de medicina do estilo de vida, que é uma abordagem, então, que engloba ali, né, o estilo de vida das pessoas. A gente tratar doenças e prevenir doenças de acordo com o estilo de vida. Então, nada mais é do que ter hábitos saudáveis. Então, a gente falou de alimentação, falou de exercício físico, falou de relacionamento, falou de controle do estresse, controle de tóxicos, falamos do sono. Então, são fatores aí para você ter um estilo de vida mais saudável e se prevenir aí de doenças, tá? Vou abrir um tempinho aí, alguém quer fazer alguma pergunta? Galera que está aí na live, se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar aí em relação ao estilo de vida, né? O que vocês me contam aí, depois de tudo que eu falei? Como é que está o estilo de vida aí de vocês? Vocês consideram um estilo de vida bom? Precisa melhorar? Como é que vocês estão? A Daiane colocou muito esclarecedor, obrigado. Então, se ninguém tiver nenhuma dúvida aí, vocês podem me mandar no direct, tá? Não tem problema. Nos stories eu sempre abro lá a nossa caixinha de perguntas toda segunda-feira para vocês mandarem também as dúvidas, as dificuldades, tá? E o projeto Transforme-se vai vir aí de novo, tá? Para quem não conhece, é um projeto de 60 dias. Já estamos de volta com ele. Vai ser muito legal essa nova turma aí. O projeto Transforme-se, né, é um projeto que a gente tem dietas semanais. Então, cada semana uma dieta diferente, né? Jejum, low carb, cetogênica. A gente acaba passando por todos os tipos de dieta. A gente tem também exercícios físicos, né, nesse projeto. Tem também hábitos, né, para você mudar o seu estilo de vida. Então, muito do que a gente falou aqui também está lá no projeto Transforms, né, com essa proposta de mudança de estilo de vida. Então, a gente vai abrir de novo lá o projeto e vai ser bem legal. Conto com vocês lá também, tá? Então, ó, a Giovana mandou, é desafiador, realmente é desafiador, por isso que é uma melhora contínua, né? A gente não consegue fazer tudo de uma vez, aos poucos a gente vai adaptando a rotina, melhorando um ponto, melhorando outro, para estar cada vez melhor, não pior, né? A Isa mandou aí, considero o meu como no caminho. Excelente, essa é a ideia, né? A gente tem que estar sempre buscando melhorar, né? Ajustando. Eu falo também que na vida a gente tem que ter, não é equilíbrio, tá? É balanceamento. Eu não acredito em equilíbrio, não existe equilíbrio. Você não vai conseguir estar bem na saúde, bem no trabalho, bem com a família, tudo na mesma quantidade, tá? Geralmente você vai dar um foco um pouco no trabalho, aí a saúde fica um pouco para trás, a família também, a esposa cobra, você abaixa um pouco o trabalho, foca mais na família, a saúde ainda está lá para trás, aí você fica doente, acontece alguma coisa, opa, foca na saúde, o trabalho fica um pouco mais de lado. A ideia é você ir fazendo esse balanceamento sem deixar desbalancear demais. Porque se você deixar desbalancear demais, esse que caiu vai te cobrar. Aí você vai ter que dar muito foco para depois conseguir voltar ao normal. Então a ideia é sempre buscar, né, esse balanceamento na nossa vida. Ó, a Vera colocou, excelente projeto, já participei, minha vida mudou muito. Realmente, o projeto Transforms foi muito legal, né? O pessoal teve muito resultado. A Daiane, vou melhorar meu sono, adorei as dicas. Segue lá as dicas de higiene do sono, né? Eu vou deixar salva a live, depois você volta também e olha de novo lá. A Regina mandou, quero participar, vou ficar atento às informações. Excelente. Pode ficar atento aí que eu vou anunciar lá depois quando abrir de novo
o projeto Transforms, tá? Bom, acho que é isso então, gente. Agradecer a todo mundo, né, que ficou na live aí até agora, né, que horas são? Já são 8h50 aí. Obrigado pela participação de todo mundo. Qualquer dúvida, né, como eu falei, vocês podem me mandar no direct, nos stories, eu sempre tento ajudar todo mundo por aqui, tá? Então, ótima noite, bom descanso para todo mundo, né, higiene do sono hoje, hein, quero ver só. Boa noite para todo mundo, tá bom? Tchau, tchau, até mais, grande abraço.